com Edilane Deon. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito em Mim. Eu sou Edilane Deon e estamos hoje aqui com a doutora Sabrina Scherer, que vai nos falar um pouquinho sobre essa problemática que vem enfrentando os consumidores com o anúncio da 123 milhas. Boa tarde, doutora, como vai? Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar participando do seu podcast. Então, doutora, fomos pegos de surpresa, né? Sim. Inicialmente aí com a problemática da Uber, que deixou os consumidores um pouco frustrados, mas mais pego de surpresa ainda com o anúncio da 123 milhas, que cancelou todos os pacotes promocionais que tinham vendido e já anunciaram aí que vão cancelar os dos próximos anos também. O que a gente vem vendo é que a insatisfação do consumidor não apenas com a frustração do anúncio da empresa, mas com as possibilidades que a empresa colocou. Então, Sim. Esses consumidores, o que eles devem fazer? Primeiramente, nesse momento, já que a empresa entrou em recuperação judicial, é muito importante procurar um advogado e já entrar com processo judicial. Por quê? Porque o consumidor ele tem a opção de, por exemplo, que seja emitida uma nova passagem, né? Antes da recuperação judicial ele tinha essa opção para emitir uma nova passagem. Ele também tinha outra opção, que era rescindir o contrato e receber eventuais danos, né? Perdas e danos. E ele também tinha a opção de ter o fornecimento daquele serviço de outra forma, né? Que foi o caso que a 123 milhas ofereceu, o voucher. Só que o voucher, ele não foi bem acolhido pelos consumidores, né? Os consumidores não gostaram muito da ideia, alguns não conseguiram pegar essa emissão desse voucher, alguns que tentaram solicitar conseguiram pegar só uma passagem das 5 passagens que compraram. Então, assim, a 123 milhas, ela foi infeliz nessa escolha, né, de opção para o consumidor. A senhora acha que, na verdade, eles poderiam, já sabendo do cancelamento, né? Porque ficou muito claro que eles se prepararam para esse anúncio, né? Eles se prepararam e trouxeram algumas opções, mas talvez tenha faltado ali uma opção viável, porque já era certo que as pessoas iriam ter essa quebra de confiança com a empresa, né? Na verdade, eu acredito que houve uma quebra de confiança entre o consumidor e a empresa. Quer dizer, a empresa já está cancelando a minha passagem, a minha viagem. Por que eu iria confiar numa promessa da empresa de prestar esse serviço num outro momento, né? Eu acredito que talvez tenha tido uma infeliz decisão por essas opções, ou a doutora acha que houve de fato uma tentativa ali de lesar esses consumidores? Olha, assim, foi muito rápido, né? Ela já anunciou e agora, ontem, já foi deferido o pedido de recuperação judicial. Então, assim, provavelmente, não vou dizer que com certeza, sim, mas provavelmente ela já sabia que estava ali em vias de ter que entrar com esse pedido de recuperação judicial. Provavelmente ela já sabia que tinha que fazer um acúmulo ali de valores para poder pagar esses credores. Então, assim, muito provável que já tenha sido, sim, antecipado todos esses passos aí da empresa. Entendi. Eu, como consumidora lesada, né, uma pessoa que comprou, criou toda uma expectativa ali, a doutora disse que tem que entrar judicialmente mais rápido possível, porque hoje já não haveria mais essa possibilidade de um acordo extrajudicial com a empresa, um acordo administrativo, já que a empresa já está em recuperação judicial. Quando eu vou para a justiça, o que eu posso esperar? O que eu, como consumidora, posso pedir? Olha, quando você vai no advogado, o advogado ele analisa caso a caso, né? Vamos supor, você perdeu a sua passagem, você não conseguiu que a empresa emitisse novamente, então você pode pedir, né, que a empresa lhe pague as passagens de acordo com o período que você comprou. Por exemplo, eu comprei a passagem para fevereiro do ano que vem, eu quero viajar fevereiro do ano que vem, eu já me programei para isso, entendeu? Aí você pode verificar o valor das passagens e exigir que a empresa lhe pague aquilo, porque é a sua perda, é a perda que você teve, né, daquela passagem. Por exemplo, se você perdeu um congresso, ou você perdeu uma cirurgia que você ia fazer em outro lugar, você perdeu uma entrevista de emprego, um casamento, então tudo isso a gente analisa e pede no processo, né,
analisa ali mais ou menos o dano moral que você tem e também faz esse pedido desse ressarcimento. Então, além dos danos materiais que você teve, que foi o que você custeou, você também tem os danos morais. Entendo. O que a doutora diria que seria documentos primordiais, aquele documento indispensável? Eu sei que cada caso é um caso, que o advogado vai analisar o caso concreto da pessoa, mas o que seria ali um documento primordial para a pessoa iniciar essa ação, para buscar os seus direitos? Primeiro tem que ter o comprovante de pagamento das passagens, né? Você pagou ali as passagens foram emitidas, né? E ter aqueles... a empresa também ela mandou muito e-mail para os consumidores, né? Dizendo, olha, a gente não vai mais emitir as passagens, a gente está te oferecendo voucher, então a gente também está anexando esses e-mails. Se você tentou administrativamente também por intermédio do WhatsApp, ou se você entrou pelo Procon e já teve essa negativa, ou não conseguiu ainda conversar com a empresa, a gente também anexa esses documentos no processo, né? E os documentos pessoais, né? GSPF, provante de residência, são indispensáveis também. Entendo. Doutora, e aí? Nós estamos aí com alguns processos judiciais, né? As pessoas, que a maioria dos processos nem teve sentença ainda, porque foi tudo muito recente, tudo acontecendo muito rápido, e a empresa já entrou ali com um pedido de recuperação judicial. A gente vinha conversando, né, antes um pouquinho aqui, que isso muda um pouco a forma como os credores recebem, né? Sim. Então, eu entro, tenho a minha sentença, como é que eu vou proceder para pedir execução? A sentença ela é considerada um título executivo judicial, então é assim, a certeza que você tem daquele direito, certo? Então você vai ter que se habilitar naquele processo de recuperação judicial no final, quando o juiz alegar, olha, realmente a empresa tem condições de se reerguer economicamente. E aí ela vai pagar os credores da seguinte forma, né? Porque aí o juiz também vai verificar qual a forma de pagamento desses credores. E aí as pessoas vão ter que buscar se habilitar nesse procedimento para buscar receber esses valores. Eu pergunto porque a maioria desses valores, assim, pelo menos, né, a grande maioria, creio eu, de pacote promocional, acaba sendo valores que são julgados dentro da competência do juizado especial, né? Sim. Assim, valores, né, de menores ali. E aí, quando o consumidor, em algumas situações, acaba entrando, às vezes até sozinho, né, com ali o juiz postulante no juizado, mas na hora de executar esse título, eu tenho a sentença, o juiz disse, você tem direito a receber um valor X, e aí como é que eu vou cobrar? Qual seria o procedimento para fazer essa habilitação do crédito? Teria que ser fora. Teria que ser por fora, né? Teria que entrar com pedido de habilitação dentro desse processo. Entendi. E tem uma ordem para receber? Tem uma ordem, e isso é assim uma notícia muito ruim para os consumidores, porque os consumidores eles estão lá no final da lista de ordem para receber, né? Como a empresa até publicou também que teve que demitir muitos funcionários, então assim, os créditos trabalhistas e tributários, eles têm ordem preferencial, né? Aí os consumidores, eles são considerados, são os credores quirografários, que eles são os últimos a receber, os consumidores. Então, assim... Essa com certeza não é uma boa notícia. Infelizmente, assim, se caso a empresa vier a não ter como custear, né, todos esses danos que teve, que eu acredito foram enormes, infelizmente aí o consumidor vai ficar sem receber, né? Mas, assim... A recuperação judicial, ela é boa, assim, de certa forma, porque a empresa, ela tem, se ela realmente tiver condições de se reerguer, ela vai continuar funcionando, né? Ela vai continuar emitindo passagens, tanto que a gente vê aí que a 123 Milhas continua vendendo as passagens, né? Inclusive com promoções também, né? Não sei quem vai comprar, mas assim, não julgo. E assim... A doutora estava explicando justamente isso, que a recuperação judicial pode ser bom, porque pode ser a garantia que a empresa vai continuar arrecadando ali. Isso, é uma garantia, né? Então, assim, por isso que a gente aconselha, mesmo assim, entrar com processo judicial, né? Porque pode ser que você venha a receber. Então, assim, não perder as esperanças, né? Buscar os seus direitos, entrar com uma ação judicial e pedir que a empresa pague. Mesmo com a homologação da recuperação judicial.
Tratando-se de empresa, mesmo todos esses percalços, nós temos aí a questão processual, que hoje o Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas garantias, né? Essas garantias, elas se estendem, como a gente até já falou aqui no nosso podcast em outro episódio, elas se estendem aí a nossa parte de provas. Então, quando eu faço uma compra dessa, na verdade, eu tenho pouquíssimo acesso a documentos. Sim. Eu fico um pouco a mercê. É uma questão de confiança que depois, se você for parar para pensar, você até se pergunta hoje como a gente confia, né, nessas empresas, num aplicativo, eu vou ali, faço uma compra, saio efetuando pagamento e eu não tenho um contrato, eu não fico com uma via, não tem nada assinado e eu simplesmente tenho uma confirmação ali de pedido de compra, né? Então, na verdade, eu tenho uma limitação probatória, né? Nesses casos, como é que o judiciário se comporta com relação a isso? Isso também está previsto em lei, né? Também está no Código de Defesa do Consumidor, e os advogados fazem um pedido, né, de inversão do ônus da prova, justamente por conta disso, né? Porque a empresa ela tem muito mais capacidade probatória do que o consumidor nesses casos. Então, assim, se o consumidor ele não tiver provas suficientes, né, a gente entra com esse pedido também de inversão do ônus da prova. Entendi. Essas ações podem ser entradas normalmente no domicílio a empresa vendeu no Brasil todo. Tem algum local específico ou o consumidor pode entrar onde ele tiver? Ele entra onde ele tiver. Aonde ele tiver. Ele tem que informar o endereço da empresa, no caso, né? Ele informa só o endereço da empresa, mas ele entra no domicílio dele mesmo. Entendi. Né? Ou no domicílio da empresa, fica a critério do consumidor. Para facilitar também, né? Também está previsto em lei. Doutora, o que mais que a senhora poderia vir a explicar pra gente sobre essas situações? Que não é única, né? Porque hoje é uma coisa corriqueira. Acho que até que isso vai trazer talvez algum tipo de impacto nessas empresas de venda de passagem promocional. Tá todo mundo meio que assustado, na verdade, né? Sim. Assim, eu acho interessante ressaltar que a recuperação judicial, ela suspende os processos de execução, né? Então, assim, antes de ter essa recuperação judicial, as pessoas estavam até conseguindo penhorar alguns valores da empresa. Agora, isso também já não está mais sendo feito, né? Então, assim, as pessoas têm que ter consciência também de que elas vão entrar no judiciário e vão ter que esperar um prazo, né? Que tem um prazo de 180 dias para a empresa mostrar ali se ela tem capacidade de se recuperar ou não, né? E esse prazo ele também pode ser prorrogado por mais 180 dias. Então, aí é quase um ano, né, analisando para ver se a empresa tem ou não. E eu acredito que sim, que é uma situação que está sendo muito corriqueira com algumas empresas e que, inclusive, isso deveria ser avaliado pelo legislador, porque o consumidor, nessas situações, ele fica por último para receber os créditos, né? Então, assim, o consumidor ele fica ainda muito fragilizado nessa relação, né? Então, eu acredito que sim, que isso tem que ser revisto. Entendo. Quando a gente fala nessa questão, também parte ali por uma questão de confiança entre a empresa. Vamos dizer, para aqueles consumidores que num primeiro momento acharam que seria algo muito momentâneo e optaram ali no aplicativo por aceitar aquelas regras da empresa, mas com essa mudança no cenário, tudo que está acontecendo, a incerteza dessa empresa estar operando ainda no ano que vem, esse consumidor, ele poderia, mesmo tendo acatado esse acordo no primeiro momento, se ele não tiver sido cumprido ainda pela empresa, porque pelo que a gente está sabendo, né, não estão sendo emitidos, ele pode buscar o judiciário mesmo assim? Não, pode sim. Inclusive a empresa, né, já anunciou também que não está mais fazendo a emissão desses vouchers, que a princípio seria disponibilizado para os consumidores. Então, mesmo que o consumidor tenha adquirido esse voucher, ele pode sim entrar judicialmente pedindo que seja ressarcido por esses danos. Entendi. Doutora, a 123 Milha não é a única empresa, né, que faz essa questão promocional.
não foi a primeira também desse segmento que recentemente pegou os consumidores de surpresa, né? Nós temos hoje uma tendência a um comércio eletrônico, onde nós não temos papéis para assinar, nós não temos mais essa materialidade ali do contrato, uma tendência que eu acredito que não vai voltar mais. Nós estamos acostumados com isso, não queremos mais sair de casa para fazer compras, né? E tudo está ali no celular. E isso abre também uma perspectiva ali de outros embates nesse sentido. Eu, como consumidora, o que eu posso, o que eu tenho de instrumento jurídico ali para me proteger quando eu vou para o judiciário resolver uma demanda assim? Quais são as minhas possibilidades? A empresa deixou de cumprir um contrato comigo. O que eu tenho, o que eu devo esperar juridicamente? Olha, o Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro nesses casos, né? Você pode exigir que a empresa cumpra aquele contrato, então você entra com esse pedido de cumprimento, né? Se tiver urgência, você entra com pedido liminar, tá? Uma tutela antecipada de urgência, para pedir que a empresa cumpra logo com aquilo. Você pode também solicitar a rescisão do contrato, que é a quebra de contrato. Você vai falar assim para o juiz, olha, a empresa não tem capacidade de cumprir com esse contrato aqui, então eu quero rescindir e eu quero ser ressarcida dos danos que eu tive, né? No caso da 123 milhas foram as passagens, né? Eventual pagamento de hotel que os consumidores fizeram, passeios, enfim. Ou também pode pedir um serviço similar, né? Que foi o caso dos vouchers, que a empresa ofereceu. A empresa ofereceu para os consumidores esse voucher. Então são essas 3 opções, né, que a gente tem segundo o Código de Defesa do Consumidor. Essa parte do voucher, ela passa por uma questão de o consumidor acreditar que aquela empresa vai ter condição de cumprir novamente algo que já descumpriu, né? Mesmo assim, mesmo com a oferta desses vouchers, se eu aceito mudar a minha passagem, mas eu não vou aproveitar as estadias dos hotéis, eu não vou, talvez, aproveitar o compromisso que eu tinha, é meio que algo tentando minimizar os danos, pelo menos com relação à emissão das passagens. Mesmo assim, com relação a tudo isso, quando eu aceito um voucher da empresa, eu estou abrindo mão de discutir esses meus outros danos? Ou eu poderia, em tese, ir para o judiciário discutir o restante? Não, com certeza, não está abrindo mão de nenhum direito, né? Embora você tenha aceitado o voucher, você pode muito bem pedir reparação pelos outros danos que você teve, né? E se realmente a empresa vai conseguir também emitir a passagem, né? Porque embora ela tenha dado os vouchers, né? Não foi emitida ainda essa passagem, né? Algumas pessoas até conseguiram, né, ter essa emissão. E até perguntaram, né? Olha, foi emitido e tudo, será que vão cancelar o voo e tal? Segundo a empresa, essas que já foram emitidas, já tem o e-ticket, já tem ali o código do embarque e tudo, a empresa alega que tá ok, né? Que não vai ser cancelado. Mas, assim, essas pessoas que aceitaram o voucher, né? Ou já conseguiram a passagem para outro local de outra forma, porque pagou por fora, né? E ainda tem danos, né? Porque não vai conseguir ir para algum evento, fazer alguma cirurgia, né? Participar de algum casamento, algum simpósio, né? Ainda pode pedir danos também na justiça por isso. Muitas vezes as pessoas se prepararam em viagens em grupos, ou seja, nem todo mundo vai ali ter a mesma disponibilidade de tempo para frente, né? Então, a gente tem vários, vamos dizer assim, danos colaterais aí que essas empresas causam, frustram sonhos, na verdade, né? Os consumidores ficaram muito frustrados com isso. Você acha que esse impacto aí no judiciário, será que o judiciário vai ter condição hoje, com essa demanda toda, de analisar de uma forma individualizada os casos? Olha... Pergunta difícil, né? É difícil, né? Aí é um trabalho do advogado, né? De tentar ao máximo, né? Mostrar a situação de cada cliente, né?
Tem clientes que realmente, por exemplo, sofreram danos assim que eu considero que são irreversíveis. Por exemplo, uma viagem de lua de mel. Então, é muito difícil, né, a gente saber se realmente isso vai tocar o coração do juiz, né? Porque do consumidor, com certeza, vai tocar e muito. Porque quando a gente fala em dano moral, é algo muito subjetivo, né? Você como advogado, é difícil até você dar valor, para nós darmos valor para um dano. Às vezes você leva em consideração o que o judiciário vem considerando naqueles casos e você vê a decepção do consumidor. Você tem noção de que aquele valor nem de longe compensa, né, esse sentimento, essa frustração, isso tudo que ele vem sentindo. Então eu acho que é um desafio para o advogado, talvez até para o próprio judiciário, né, julgar ali, quando você vê essa empresa já em recuperação e o juiz, ele já vê ou seja, o ressarcimento econômico que as pessoas tiveram, ou seja, pelo menos colocar no bolso das pessoas de novo o que elas desembolsaram, né, que nada mais é do que esse prejuízo econômico. Mas quando eu venho aqui valorar um dano moral, eu causo um impacto econômico grande, né? E esse impacto, quando a gente está falando de uma empresa que está em recuperação, ela pode vir, talvez ali, quando tem uma ordem cronológica de pagamento, ela pode vir a tirar ali o direito de uma outra pessoa, impedir ali, digamos, não sobre dinheiro para pagar todo mundo? Infelizmente há essa possibilidade, né? Quando a empresa ela entra com pedido de recuperação judicial e o juiz verifica que realmente ela vai conseguir se reerguer e homologa esse pedido, né? Tem uma ordem de preferência para receber, né? E infelizmente os consumidores eles estão aí em último lugar, né? Vem aí primeiramente as verbas trabalhistas, né? E tributárias. E aí os consumidores ficam lá. O governo tem sempre preferência, né? Complicado. Não chegou de tributo ainda, não chegou de receber tributo. Não perde nunca. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala que os consumidores, eles ficam por último, tudo bem. Mas são muitos consumidores. Sim. Quais são essas situações diferenciadas que eu poderia dizer, não, aqui dentre essas 100 pessoas que são consumidores, eu tenho preferência para receber? É quem entra primeiro com a ação? A sentença que é proferida primeiro? É quem se habilita no processo primeiro? Qual é essa ordem aí que eu posso alegar? Aí vai tudo depender do plano de recuperação judicial da empresa, né? Por exemplo, a empresa ela pode falar que quem vai receber primeiro são as pessoas que pagaram 100% da passagem, né? Porque ainda tem gente que parcelou, que ainda vai ser descontado no cartão dessas passagens. Então, assim, a gente vai ter que esperar realmente acompanhar esse processo de recuperação judicial para depois estar informando os clientes. Olha, o seu caso, né? Talvez, se você conseguir receber, vai estar nessa ordem aqui, de acordo com o plano de recuperação judicial da empresa. Ou seja, o consumidor, ele vai estar ainda ali numa incerteza de quando vai receber, mas buscando o judiciário, tendo essa tutela, pelo menos ele vai ter a certeza de que provavelmente vai receber, né? Sim, um dia, né? Porque a gente não sabe quando, né? Mas... Entendo. É importante buscar o direito, né? Então, ficamos por aqui. Foram as explicações com relação a esse procedimento específico, algo que vem impactando a vida das pessoas, né? Uma situação bem específica, e não foi o primeiro caso, né? Pelo panorama que a gente está vendo aí, talvez não seja o último. Sim. E as pessoas têm que se preparar muito para esse momento, né? É verdade. Obrigada a todos pela companhia, pela presença. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe o like e aperte o sininho para receber as notificações. Para mais conteúdos interessantes, inscreva-se e siga nossas redes sociais.